Determine a derivada de y igual a seno de 4x. Nesse exercício, nós devemos utilizar a regra da cadeia, que é essa daqui. Então, a derivada de uma função y em relação a x pode ser pensada como sendo a seguinte forma: a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Esse u é como se fosse uma função intermediária que a gente cria para poder facilitar. E uma forma bem simples de lembrar essa regra da cadeia é a seguinte: você pensa como se a gente estivesse cortando a notação, como se estivesse cortando o du aqui e o du de cá. E aí fica dy sobre dx é igual a dy sobre dx, como se fosse multiplicação de fração. Isso aqui é a notação nos ajudando a lembrar do conteúdo. Certo? Então, vamos resolver. Aqui, ó, é seno de 4x. Se fosse seno de alguma coisa, por exemplo, seno de u, a gente saberia derivar. Por quê? Porque se fosse seno de u, a derivada do seno é cosseno de u. Então, se a gente tivesse uma função y que dependesse de u, uma função y que dependesse de u, né? Então y sim, a derivada de y em relação a u seria essa. Bom, como é que a gente pode fazer isso aqui? Nós vamos substituir u por 4x, ou melhor, 4x por u. Então, o nosso u agora é o 4x. Por que é conveniente fazer isso? Por causa do seguinte: chamando 4x de u, essa função aqui, ela fica y igual a seno de u, porque agora 4x para a gente é u. E aí, pela regra da cadeia, vai ficar o seguinte, ó, derivada de y em relação a x vai ser a derivada de y em relação a u, ou seja, a derivada disso aqui, ó, que é cosseno de u, como está aqui, vezes a derivada de u em relação a x. Então, derivando u em relação a x, isso aqui fica 4. Então, nós temos aqui 4. Agora é só voltar de u para x. Então, derivada de y em relação a x vai ficar cosseno de u, mais o u é 4x, vezes o 4. Vamos escrever o 4 aqui na frente. E é isso. Com o tempo, isso aqui fica mais automático, né? A gente faz a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Então, derivada do seno é cosseno, repete o que está aqui dentro e deriva. Eu vou fazer isso mais para o final do exercício. Então, vamos para a letra B. Agora, a função é y igual a cosseno de 5x. E a ideia será a mesma, né? Então, lembrando que a derivada de y em relação a x é a derivada de y em relação a u, vezes du dx pela regra da cadeia. Novamente, nós vamos chamar a parte que está aqui dentro de u. Então, u será 5x. E aí a gente precisa da derivada de u em relação a x. Então, a derivada de u em relação a x, que é a derivada de 5x, dá o número 5. E a nossa função fica y igual a cosseno de u. E aí, dy du, a derivada de y em relação a u, é a derivada do cosseno, que é menos seno. Substituindo aqui agora na regra da cadeia, ó, dy du é menos seno de u. Já vamos escrever esse u na forma do x para economizar um pouquinho de tempo. Então, 5x aqui, vezes du dx. E du dx é esse 5, e esse 5 eu vou escrever aqui na frente. Tá bom? Então, vou colocar o 5 aqui e vou chegar o símbolo para cá, o símbolo de negativo. Então, essa é a derivada dessa função composta. Lembrando que a regra da cadeia serve para a gente derivar funções compostas. A letra C, a função agora é f de x igual a exponencial de 3x. Vamos chamar isso aqui de u. E agora, a derivada de y em relação a u, a derivada de u em relação a x dá 3. E a nossa função, agora ela fica assim, ó, f de x igual a e elevado a u. Você pode chamar isso aqui de y, se quiser, se você achar que te facilita. E aí a derivada de y em relação a u é a derivada da função exponencial, que é ela mesma.
Montando a regra da cadeia, então, ó, a derivada da função, eu vou escrever como f' mesmo, será derivada de y em relação a u, que é essa, que é a função exponencial, e já podemos substituir o 1 por 3x, vezes a derivada de u em relação a x. Então, esse 3 aqui, vamos colocar aqui na frente. Bom, próximo item. Esse próximo item eu vou fazer ele de uma maneira um pouquinho mais rápida, seguindo aquela ideia do derivada do de fora, derivada do de dentro. Então, a derivada de f agora vai ser o seguinte. A gente vai pensar como derivada do de fora vezes a derivada do que está dentro. O que está dentro aqui para a gente? Dentro está a parte que a gente chamaria por u, que a gente faria a substituição. Fora está, nesse caso, a função cosseno. Então, a gente vai pensar qual é a derivada do que está aqui fora. Qual é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos seno. E a gente repete o que está aqui dentro. Agora, a gente multiplica pela derivada do de dentro. Então, a gente vai multiplicar pela derivada do 8x, que é 8. Então, essa é a nossa resposta. Menos 8 seno de 8x. É importante que quando a gente faça a derivada do que está aqui fora, a gente repita o que está aqui dentro para depois multiplicar pela derivada do que está dentro. Letra E, que é y igual a seno de t ao cubo. Bom, isso eu vou fazer em detalhes também, porque trocou letras, apesar de que quando troca letras as coisas permanecem, mas eu quero fazer em detalhes. Então agora nós queremos a derivada de y em relação a t. Nós precisamos colocar aquela função intermediária, então a gente vai colocar a derivada de y em relação a u, multiplicado pela derivada de u em relação a t. Porque aí, ó, entre aspas, se a gente cortasse o du, ficaria dy sobre dt, que é exatamente o que nós queremos. Ok, nós vamos chamar de u a parte que está aqui dentro. Então, u será t ao cubo. Nós precisamos da derivada de u em relação a t, então vamos calcular aqui. Derivada de u em relação a t vai ficar 3t ao quadrado. E a nossa função y, ela fica simplesmente seno de u, porque t ao cubo nós estamos chamando de u. Fazendo a derivada de y em relação a u, é a derivada do seno, que é cosseno de u. Agora é só substituir aqui na regra da cadeia. Derivada de y em relação a u é cosseno de u, vezes du dt, que é isso, 3t quadrado. Voltando de u para t, lembre-se que u é t ao cubo, então vai ficar cosseno de t ao cubo, e a gente pode escrever esse 3t ao quadrado aqui, para não confundir, não pensar que é multiplicação. Então essa é a resposta do nosso item E. Item F. Agora nós temos a função g de t, que é ln de 2t mais 1. Inicialmente, vamos chamar a função de y só para a gente poder utilizar aquela forma da regra da cadeia. Então, y igual a ln de t mais 1, 2t mais 1. O u vai ser a parte de dentro, então u será 2t mais 1. E aí, du dt é a derivada disso. E a função fica ln de u. Bom, a derivada do ln é uma das derivadas mais comuns que nós temos, é 1 sobre u. Agora, pela regra da cadeia, a derivada da função será essa aqui, dy du. Então, vai ficar 1 sobre u. E o nosso u é isso. Vezes a derivada de du dt, né? Vezes 2. Ou seja, dá 2 sobre 2t
mais 1. A letra G, agora a função é x igual a e elevado a seno de t. Então aqui novamente nós tivemos uma troca de letras, então eu vou fazer ela com mais calma para não confundir. Queremos a derivada de x em relação a t. Então isso será a derivada de x em relação a u vezes a derivada de u em relação a t. Lembre-se que é como se a gente estivesse cortando. Nós vamos chamar de u essa parte aqui, ó. Então, u para a gente será seno de t. Porque aí fica só elevado a u, que é facinho de derivar, né? Então, derivada de u em relação a t, a derivada do seno é o cosseno. E vamos precisar também da derivada de x em relação a u. Lembrando que agora o x para a gente é e elevado a seno de t, mas como a gente está chamando o seno de t de u, isso aqui vai ficar e elevado a u. E aí, a derivada de x em relação a u é a derivada da função exponencial, que é ela mesma. Substituindo agora na regra da cadeia aqui, derivada de x em relação a u é a função exponencial, derivada de u em relação a t é esse cosseno de t. Então aqui nós temos e elevado a u, e u é seno de t, vezes cosseno de t, e essa é a nossa derivada. A letra h então a função é f de x igual a cosseno de e elevado a x. Então vamos fazer aqui. Aqui nós vamos chamar essa parte aqui de u, então u igual a e elevado a x, derivada de u em relação a x é a derivada da função exponencial, que é ela mesma. A nossa função ela vai ficar y igual a cosseno, nós estamos chamando e elevado a x, que é a parte de dentro de u, então y igual a cosseno de u. Portanto, derivada de y em relação a u é a derivada do cosseno, que é menos seno de u. Agora, substituindo na regra da cadeia, então a derivada da nossa função f vai ficar derivada de y em relação a u, que é menos seno de u, lembrando que u é exponencial, vezes a derivada de u em relação a x, que é exponencial também. Então temos e elevado a x menos seno de e elevado a x. Um erro seria multiplicar esses dois, porque essa função exponencial aqui está dentro do seno. Nós não temos um sentido matemático para essa multiplicação aqui. Próxima, letra I. Então, na letra I, a função agora é f... agora é y. Letra I, y igual a seno de x mais cosseno de x elevado ao cubo. Nós devemos chamar uma parte da nossa função de u de maneira que isso nos facilite, para que a gente fique com funções que a gente conheça. Por exemplo, se a gente chamar essa parte aqui de u, vai ficar u ao cubo, que é fácil de derivar. Então, u para a gente será seno de x mais cosseno de x. E aí a derivada de u em relação a x vai ficar a derivada do seno, e a derivada do seno é cosseno, menos seno de x. Bom, a nossa função fica como y igual a u ao cubo. E aí a derivada de y em relação a u ficará 3u ao quadrado. Então, substituindo na regra da cadeia, a derivada de y em relação a x, que é a nossa letra original,
vai ficar a derivada de y em relação a u. Então, 3u ao quadrado. E u é isso aqui. Vezes a derivada de u em relação a x, né? Então, vezes cosseno de x menos seno de x. Cosseno de x menos seno de x. Certo. Próximo item, letra J. Então, a letra J agora é a curva y igual a raiz quadrada de 3x mais 1. Se fosse só raiz quadrada, a gente saberia derivar, né? Então, a nossa substituição vai ser nesse sentido, para que a gente tenha só uma raiz quadrada. Então, a gente pode chamar de 3x mais 1. E aí, a derivada de u em relação a x é 3. Nossa função fica y igual a raiz de u. Lembre-se que raiz de u é u elevado a meio. Só fazer aquele joguinho, né? Raiz quadrada aqui, aliás. U elevado a 1. E aí, a derivada de y em relação a u é o tapa no meio. Diminui uma unidade. Diminuir uma unidade, vai ficar menos meio aqui. Eu já vou passar como meio para baixo. Então, fica 1 sobre 2 raiz de u. Substituindo, então, a derivada de y em relação a x será derivada de y em relação a u. Então, é 1 sobre 2 raiz de u. E lembre-se que u é 3x mais 1. Que multiplica derivada de u em relação a x. Como é só 3, eu vou apagar esse 1 aqui e vou trocar ele por 3. E aí pronto. Terminamos o item J. Próximo. O próximo é a letra L. Agora a função f de x igual a raiz cúbica de x menos 1 sobre x mais 1. De u nós vamos chamar aquilo que vai facilitar. Então, u será toda essa parte interna. Então, u igual a x menos 1 sobre x mais 1. Vamos precisar calcular a derivada de u em relação a x. Como u é um quociente, vamos utilizar a regrinha do quociente. Então, derivada do primeiro, que é 1, nem vou escrever, vezes o segundo, menos o primeiro, derivada do segundo, que é 1 também, nem vou escrever, dividido pelo segundo ao quadrado. Então, isso aqui é aquela regrinha do quociente. Então, aqui nós temos x menos x, quando aplicar a distributiva, né? Então, x menos x, que vai ficar 1 mais 1. Esse menos com esse menos dá mais. Então, 1 mais 1 é 2. Então, 2, x mais 1 ao quadrado. Agora, a nossa função, que era a raiz cúbica, vai ficar assim, ó, y igual a raiz cúbica de u. Ou seja, u elevado a 1/3. Bom, isso aqui é igual. Para a gente fazer a derivada disso, então, derivada de y em relação a u, a gente dá o tapa no 1/3 e diminui uma unidade no 1/3. Então, eu vou fazer aqui no cantinho. 1/3 menos 1, tira MMC aí, isso aqui vai dar menos 2/3. Podemos passar para baixo para trocar o sinal. E agora vamos voltar para a forma de raiz. Então, 1 sobre 3, raiz cúbica de u ao quadrado. Substituindo tudo, a derivada da nossa função é derivada de y em relação a u. Então, isso aqui, 1 sobre 3, raiz cúbica de u ao quadrado. E u é aquela expressão inteira, essa aqui. Então, x menos 1 sobre x mais 1. Então, aparece esse u ao quadrado vezes
a derivada do u. E a derivada do u é isso aqui, né? Então, 2 sobre x mais 1 ao quadrado. Certo. Então, aqui tem uma jogadinha que a gente pode fazer, que é para inverter isso aqui, que é o seguinte. Eu vou fazer passo a passo, mas depois eu vou explicar uma forma mais rapidinho. Bom, então, vamos juntar esse 2 para cá, esse 3 aqui. Então, 3x mais 1 ao quadrado. E aqui você pode pensar o seguinte. Essa raiz aqui, ela pode separar. Então, ficaria raiz em cima, raiz embaixo. Então, teríamos uma divisão de fração. Aqui embaixo seria uma fração. E aí, para a gente fazer divisão de fração, é só a gente inverter. Então, a gente colocaria a raiz que está embaixo ficaria em cima, e a raiz que está em cima ficaria embaixo. Para fazer isso, a gente pensou separando a raiz, mas aí como já vai ser raiz mesmo, raiz do mesmo índice, a gente já pode juntar. Em outras palavras, pensando mais rapidamente, a gente pode simplesmente inverter isso aqui e passar para cima. Ou então fica raiz cúbica de x mais 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Bom, próximo item é a letra M. Então, a letra M, agora a curva é e elevado a menos 5x. Esse aqui hoje eu vou fazer mais rapidinho, pensando naquela ideia do derivado do de fora vezes a derivada do de dentro. Fora, nós temos a função exponencial. E derivada da função exponencial é ela mesma. Então, a gente vai copiar a função exponencial com o que está aparecendo aqui, desse jeito. E agora a gente multiplica pela derivada do de dentro, ou seja, a derivada disso. Derivada de menos 5x é menos 5. E aí, terminamos. Esse jeito, ele é muito mais rapidinho e depois que se adquirir prática, ele fica bem natural. Então, a letra N. Agora, a função é ln de t ao quadrado mais 3t mais 9. Esqueci de colocar o nome, né? Então, aqui é x. De u, nós vamos chamar isso. Então, u igual a t ao quadrado mais 3t mais 9. E a derivada de u em relação a t fica 2t mais 3. A nossa função ficou como x igual a ln de u. E a derivada disso é 1 sobre u. Ok, então, agora utilizando a regra da cadeia, derivada de x em relação a t será a derivada de x em relação a u. Então, vai ficar 1 sobre u. E u é essa expressão, t ao quadrado mais 3t mais 9, vezes a derivada disso aqui mesmo. Então, 2t mais 3, que eu já vou colocar em cima. Então, aqui, 2t mais 3. Bom, essa foi a letra N. Próximo item, agora é a letra O. Então, a letra O, agora a função é f de x igual a exponencial vezes a tangente de x. Vamos utilizar aquela forma rapidinha, né? Então, derivada do que está fora. O que está fora é a função exponencial. Derivada dela é ela mesma. Vezes a derivada do que está dentro, ou seja, vezes a derivada da tangente. Eu nunca lembro a derivada da tangente, então eu já deixei aqui uma tabela de integrais, que eu peguei, de derivadas integrais, que eu peguei na internet. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, a gente precisa multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Então, nós vamos multiplicar pela derivada da tangente, que é secante ao quadrado
de x. Agora o próximo item, letra P. Então, na letra P, nós temos, agora a função é y igual a seno do cosseno de x. Então, seno do cosseno de x. Bom, vamos chamar de u que está aqui dentro. E aí du dx é a derivada do cosseno, que é menos seno. E a nossa função fica com a forma y igual a seno de u, já que nós estamos chamando o cosseno de u. E aí a derivada de y em relação a u é a derivada do seno, que é cosseno de u. Derivada de y em relação a x vai ficar derivada de y em relação a u, que é a função intermediária primeiro, então vai ficar cosseno de u, mas lembra que u é cosseno? Então, cosseno do cosseno de x vezes a derivada do que está aqui dentro, né? Então, menos seno de x. Então, menos seno de x. Bom, isso aqui vai ficar, então, menos seno de x, cosseno do cosseno de x. A gente não pode juntar esses dois aqui, multiplicando nem nada do tipo, porque não faz sentido matematicamente. Isso aqui não é uma multiplicação, é a função cosseno aplicada na função cosseno. Então, é uma composta. Terminamos a letra P. A letra Q. Função g de t é t ao quadrado mais 3 a quarta. Essa eu vou fazer rapidinho. Então, derivada do t, nós vamos chamar isso aqui de u. Então, vai ficar a derivada de u ao cubo. Então, dá o tapa no 4. Diminui uma unidade, né? Vezes a derivada do que está aqui dentro. Então, vezes 2t. Então, temos 8, juntando esse 4 com 2, t ao quadrado, mais 3 ao cubo. Letra R. F de x igual a cosseno de x ao quadrado mais 3. Então, a derivada aqui vai ficar a derivada do de fora. Então, a derivada do cosseno é menos seno. E aí a gente repete a parte que está dentro na composição, vezes a derivada do que está dentro. Então, vezes a derivada disso. E a derivada disso é 2x. Já vou colocar no começo, só chegando o sinal para cá. Essa foi a letra R. Letra S. Agora a função é y igual a raiz de x mais a função exponencial. Essa aqui, como está envolvendo umas coisinhas aparentemente mais complicadas, eu vou fazer ela passo a passo. Então, de u nós vamos chamar a parte que está interna. U igual a x mais a função exponencial. A derivada de u em relação a x vai ficar derivada de x mais a derivada da função exponencial. A nossa função ficou como y igual a raiz de u, e a derivada de y em relação a u, a derivada da raiz, né? Isso foi feito até nesse exercício, é 1 sobre 2 raiz de u. Agora, a derivada de y em relação a x vai ficar derivada de y em relação a u, que é a parte intermediária. Então, 1 sobre 2 raiz de u, e u é essa expressão inteira, vezes derivada de u em relação a x. Então, vezes 1 mais a função exponencial, que eu já vou colocar na parte de cima mesmo. Então, 1 mais a função exponencial. E essa é a resposta do item S.
Então, continuando, item T agora. No item T, a função é y igual a tangente de 3x. Então, vamos fazer do jeito mais rápido. Derivada de y em relação a t. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, vai ficar secante ao quadrado disso aqui, né, o 3x. Vezes derivada do que está aqui dentro. Então, vezes 3 e pronto. Só isso. Se eu não errei que a derivada da tangente é secante, tá certo. Então, 3 secante ao quadrado de 3x. Último item, item U. Agora, y igual a secante de 3x. Vamos fazer do jeito rapidinho. Derivada de y em relação a x vai ficar derivada da secante. E se não me engano, derivada da secante é secante vezes tangente. Deixa eu ver. Derivada da secante, tangente vezes secante, isso mesmo. Então, vai ficar tangente disso que está aqui, vezes secante disso que está aqui. Agora sim, vezes a derivada do que está aqui dentro. Então, o que está aqui dentro é só o 3, então a gente multiplica por 3. Então, nossa resposta do último item do exercício é 3 tangente de 3x vezes a secante de 3x. E aí terminamos.